Olá, eu estou muito feliz que você tenha se interessado em assistir essa nossa aula falando sobre as 6 correntes que devem ser cortadas para se obter uma mentalidade empreendedora. Eu sou Elomar Fontes, vou me apresentar para que você saiba quem é essa pessoa que está aqui conversando com você e falando a respeito de empreendedorismo, a respeito de mentalidade. Mas antes, eu queria apenas te mostrar uma imagem. Eu vou compartilhar aqui a minha tela do computador para que você acompanhe comigo o que nós vamos fazer. Espero que você goste e interaja comigo nessa aula. Vamos lá? Bem, possivelmente você deve ter chegado até nós através de uma página parecida com essa ou através de um link encaminhado por um amigo, algum conhecido. Bem, falar sobre as 6 mentalidades empreendedoras ou as 6 correntes que devem ser cortadas para se obter uma mentalidade empreendedora, nada mais é do que um convite para você abrir a sua mente na parte do empreendedorismo, para você abrir a sua mente nas questões que podem, de repente, no seu ambiente de trabalho ou na sua projeção de carreira, fazer toda a diferença para você e para a sua vida. Eu apresento aqui uma foto recente que foi tirada agora, no mês de maio, com alunos da Unilins, aqui na cidade de Lins. Aqui está o professor André Fassa, professor da Unilins. Aqui está o Flávio, gerente da incubadora de empresas, e esses são alguns dos alunos do curso de marketing. Aqui sou eu, agachadinha aqui, se você puder ver. Muitos alunos de outro país que intercâmbio aqui também na nossa cidade. Essa é uma foto, também na mesma semana, essa mesma palestra sendo apresentada na FATEC, Universidade aqui pública da cidade de Lins. Essa ali sou eu e você pode perceber que eu gosto de interagir com as pessoas e possivelmente, como essa aula é em vídeo, é online, eu talvez fique um pouco limitada, mas adoraria ter você aqui e poder brincar e interagir com você durante a palestra do modelo que eu faço presencial. Mas, de toda forma, estou eu aí e eu quero me apresentar dizendo que antes de ser empreendedora, antes de ser uma palestrante e coaching, eu, na verdade, era uma professora universitária e antes de ser professora, eu atuei como advogada. A minha formação inicial é advogada e vim para a cidade de Lins através de um sonho de carreira que era conseguir eu almejava ser uma advogada sênior e acabei vindo para o estado de São Paulo, saindo do estado do Rio, para aproveitar essa oportunidade. Bem, na minha saída dessa empresa, uma multinacional, eu abri o meu próprio negócio, que é o Carreira Próspera, aqui na incubadora de empresas de Lins, através da ADTEC, que é a gerenciadora da incubadora. E nesse projeto Carreira Próspera, a minha intenção inicial era trabalhar com universitários, com jovens, para que eles pudessem programar a sua carreira, para que eles pudessem fazer o pensamento adequado da sua carreira de uma forma consciente, para evitar aquela coisa de escolha de curso errado, aquela coisa de fazer um curso por fazer, às vezes porque o pai gosta, às vezes porque algum amigo disse que aquele curso é o que vai ficar bombando no mercado. E a minha intenção era justamente essa. E acabei entrando no empreendedorismo, acabei me envolvendo com os trabalhos da ADTEC e da incubadora, e hoje eu trabalho com coaching voltado para o desenvolvimento das pessoas da cidade. Portanto, nós sempre temos aqui na ADTEC palestras gratuitas, sempre temos eventos e treinamentos, alguns gratuitos, outros pagos, e se você me permitir, no final até faço um convite para você de um evento que nós vamos ter, que é o Eu Empreendedor, mas sobre ele eu falo com você depois no final. O importante é que hoje eu quero passar para você
um conceito de coaching para transformar a sua mentalidade. O coach, ele é um facilitador de ideias. Ele ajuda você a identificar alguma situação que não está muito bem definida, desorganizada, muitas vezes na mente e no coração, e o coaching ajuda a desenrolar isso e colocar de uma forma mais agrupada. Muitas das pessoas que já fizeram processo de coaching comigo, seja individual, seja em grupo, sempre relatam que saem transformadas, saem com mais foco, saem com mais determinação. As minhas palestras não são motivacionais, são inspiracionais. Elas envolvem a pessoa, o meu trabalho envolve a pessoa e faz com que a pessoa se exercite, que ela pense. E nessa condução eu ajudo a pessoa a encontrar alguma solução que está dentro dela e que ela ainda não viu. Porque no nosso caminho é muito importante que a gente não vá sozinho. Se a gente puder ter o acompanhamento de alguém, é sempre melhor. Esses são chamados de mentores ou simplesmente anjos protetores. Você me chame como você quiser. Mas vamos lá. O primeiro ponto que nós devemos avaliar nessa mudança de mentalidade é definir o que é ou não prioridade. Saber que prioridade não é utilizada no plural. O correto da palavra prioridade é no singular, porque não existe a possibilidade de você priorizar uma coisa e outra ao mesmo tempo. Ainda que você consiga fazer várias coisas ao mesmo tempo, não é possível dar atenção 100% a uma, porque a outra vai consumir de alguma forma energia. Portanto, uma prioridade mal colocada custa muito mais do que você pode calcular. Mudar a sua mentalidade de empreendedorismo, mudar o seu conceito sobre a sua própria vida e carreira, vai ser a prioridade que eu vou convidar você a ter a partir dessa aula. Combinado? Vamos juntos? Ótimo! Então vamos lá. Ganhar conhecimento, diz Lao Tse, depende de você acrescentar, adicionar coisas todos os dias. Para você ganhar sabedoria, é preciso que você elimine coisas todos os dias. Eu amo essa frase e compartilho ela com você, no intuito de você saber que para a gente ganhar conhecimento, nós temos que adicionar informações. E essas informações são as responsáveis por nos levar do patamar que nós estamos hoje para o próximo nível. Normalmente, o que acontece? Tudo que nós conhecemos até hoje foi o que fez que nós chegássemos até aqui. Nós somos o que somos por conta de todo o conhecimento que nós adquirimos e trouxemos até o dia de hoje. Se desejamos ser mais, se desejamos alcançar outros patamares de sucesso, precisaremos ter maior conhecimento. Contudo, na sabedoria, nós precisaremos eliminar aquilo que não faz sentido. Precisaremos eliminar aquilo que não nos eleva e, de uma certa forma, priorizar a nós mesmos. Vamos lá? E aí eu te pergunto, será que você é um empreendedor? Pergunte a você, será que eu sou um empreendedor? E o que é empreendedor, né? Elô, será que eu tenho uma veia empreendedora? Vamos descobrir isso juntos. Para responder isso, eu preciso lhe fazer algumas perguntas e eu espero que você daí responda com muita sinceridade. Mas é bem provável que você tenha sim uma mente empreendedora, uma veia empreendedora. Só o fato de você se interessar por esse conteúdo, por essa aula, já mostra que você tem uma mente mais aberta e que possivelmente deve ter comportamentos próprios daqueles que desejam empreender. Qual a razão? Qual é o desejo, a razão, o motivo de você buscar sucesso? Nós somos acostumados a crescer,
ser inseridos no sistema escolar, mas ao mesmo tempo não sabemos muito bem as coisas que gostaríamos de fazer. Algumas regras são ditadas por outras pessoas para nós e, de acordo com o que nós vemos no nosso ambiente, ao nosso redor, nós vamos formando o nosso conceito de sucesso. E qual a razão de você desejar ter sucesso? Por que você deseja ser alguém na vida? É a brincadeira que eu faço quando eu ministro essa palestra. Por que você quer ser alguém na vida? Você deseja se destacar na sua carreira? Você quer ter realização profissional? Você deseja ser alguém na vida? Motivo de orgulho para a família, motivo de orgulho para os pais, motivo de orgulho para o amor? Você deseja ser uma referência na sua sociedade? Bem, sucesso pode ser interpretado de várias formas e o seu porquê vai definir para onde você vai. Definir a sua razão de sucesso e o que é sucesso para você vai dizer se você vai tomar um ou outro caminho. Sucesso, por exemplo, para Madre Teresa de Calcutá, era fazer o bem a pessoas necessitadas. Então ela seguiu o caminho da espiritualidade, não se importando se ela teria ao longo do processo rendimentos financeiros. O sucesso para, vamos colocar aqui, Ayrton Senna, era exatamente vencer as competições. Talvez nem tanto receber o dinheiro decorrente disso, mas a vitória era o seu objetivo. E aí eu lhe pergunto, qual é o seu objetivo? É ter um salário acima de R$5.000? É ter uma empresa que fatura mensalmente mais de R$20.000? É ter um faturamento anual de 500 a 1.000, R$1 milhão? Qual é a realidade? Por que você deseja ter sucesso? Qual é a razão de você levantar todos os dias e ir trabalhar? E eu vou me explicar um pouquinho mais nessa parte de empreendedorismo, para que você entenda que empreendedor não é só aquela pessoa que deseja ter um negócio próprio. Você pode ser empreendedor dentro da iniciativa privada, como empregado de alguém. Nesse caso, você é chamado de intraempreendedor, ou seja, é aquele que tem uma visão de empreendedorismo e consegue fazer a conexão do seu sonho, do seu desejo, dos seus interesses com a missão, a visão da própria empresa. Normalmente, o funcionário com uma cabeça empreendedora, ele galga colocações maiores, ele pretende e consegue promoções mais rápido. Por quê? Porque normalmente ele se destaca dos outros, olhando como dono do negócio do seu patrão. Essa é a forma de empreendedorismo dentro da iniciativa privada. Dentro do concurso público, do serviço público, é possível que você também tenha a mesma mentalidade da iniciativa privada e traga para o serviço público o mesmo conceito de dedicação, de visão além do alcance. Não é Superman, mas você tem que ter visão a longo prazo. Você tem que se antecipar a várias coisas e não fazer corpo mole, que normalmente as pessoas pensam, servidor público não pode ser empreendedor. Eu acabei de fazer um trabalho específico aqui na cidade de Lins com servidores públicos, um programa de coach completo chamado Eu Servidor. E nós tivemos uma participação maravilhosa de profissionais maravilhosos, servidores públicos que com certeza saíram transformados e fazendo a diferença para a cidade de Lins. Vamos lá. E o empreendedorismo, ele pode se dividir também na questão do autônomo. No entanto, eu digo que o autônomo, ele tem
características de empreendedor, mas muitas vezes ele não consegue ter a percepção empreendedora. E nesse momento, se ele começa a mudar a sua mentalidade, ele sim passa a ser empreendedor. Vou dar alguns exemplos de autônomo que não está preparado ainda para o empreendedorismo e talvez você compreenda e concorde comigo. No meu caso, por exemplo, como advogada, no início da minha profissão, eu nunca imaginei que para ser advogada, para ser uma profissional autônoma na minha área, eu pudesse ou tivesse que ter noções de gerenciamento empresarial. Eu imaginei que era só abrir uma porta. Lógico que a minha trajetória não foi exatamente assim, mas no conceito geral, eu acabei indo trabalhar num maior escritório de advocacia do país. Então, eu não abri direto o meu negócio, eu trabalhei em outro escritório pequeno, eu conto isso na minha história. Mas, voltando aqui, a ideia principal, inicial, é que você vai abrir um escritório e vai começar a trabalhar. Mas ali você não tem uma noção de gerência financeira, você não tem uma noção de gerenciamento de processos, você não tem uma noção de gerenciamento do tempo e acaba se rendendo a uma série de fatores que dentro do empreendedorismo você vai aprender e desenvolver. A mentalidade do empreendedor, ela é uma mentalidade muito mais ampla, que faz você ter uma visão muito além da sua própria área. Isso tudo causa grande sucesso em carreira. E aí eu lhe pergunto, é errado você pensar em trabalhar para alguém, em ter a sua carteira assinada? Em desenvolver o empreendedorismo dentro da empresa, porque você tem valores de segurança, porque você deseja ter uma estabilidade maior, não consegue viver com aquela sensação, será que amanhã eu tenho, será que amanhã eu não tenho, que é própria do empreendedor, aquela incerteza que não sabe se o negócio vai rolar ou se não vai. Ser empregado de alguém é uma opção, uma das maiores opções hoje, e as pessoas escolhem isso porque o risco não faz parte delas ou elas estão cansadas de se arriscarem no próprio negócio. Então, a escolha por trabalhar para alguém não tira de você essa mentalidade empreendedora, e com as 6 correntes que você deve cortar, se você aplicá-las, você vai ver que você consegue alavancar-se dentro da sua profissão, dentro da sua empresa, apenas optando por ter essa mudança de pensamento e de mentalidade. E com isso, ganhar promoções e crescendo. Eu vou falar rapidamente de mim, porque antes de ser advogada, antes de terminar e concluir a minha faculdade de Direito, eu de uma família muito simples, muito simples, na cidade de Volta Redonda. A gente morava num bairro que era um acampamento de sem terra, era uma coisa bem gostosa, bem legal, barraca de lona, e a gente acabou criando o hábito de estudar, porque de alguma forma o estudo era o que faria toda a diferença e realmente fez. E nesse ponto eu tenho que agradecer muito a minha mãe, que na rigidez dela, ela me colocou no bom caminho. E não que eu quisesse sair do bom caminho, mas vamos lá. E nesse contexto eu fiz uma trajetória que saiu de uma menina que foi recepcionista, que foi auxiliar de escritório, que foi agente comunitário de saúde, que chegou a ser pipoqueira no shopping da cidade, alguém que alavancou a sua carreira até chegar ao ponto de advogada sênior, que é o ponto máximo da carreira de advogado, não considerando a questão de gerência ou diretoria, porque o que eu queria mesmo era advogar. Então, esse caminho é um caminho que foi trilhado através de muito esforço e com uma mentalidade empreendedora, em alguns momentos inconscientemente e outros conscientemente. Mas vamos lá. Ter uma ideia pode gerar dinheiro para você. Ser empreendedor é você utilizar a sua ideia e criar o seu próprio negócio. É você despertar o seu olhar para além daquilo que você vive, ampliando o seu horizonte de possibilidade e, principalmente, conseguindo perceber coisas onde a maioria não percebe. O que é ser empreendedor? Ser empreendedor é você alinhar uma série de conceitos e se dispor
a conhecer sempre mais. Empreendedores são aqueles que entendem que há uma pequena diferença entre obstáculos e oportunidades e são capazes de transformar ambos em vantagem. Essa frase é atribuída a Maquiavel, uma das grandes personalidades dentro da área do direito, e eu não poderia esquecer ou deixar de mencionar essa frase para você hoje. Então, é entender obstáculo e oportunidade e tirar vantagem disso. Quando nós falamos a respeito dessa dinâmica, iniciativa privada, serviço público, ser autônomo e ser empreendedor, na verdade, eu estava dizendo que você é capaz de desenvolver essa mentalidade. Nesse programa de coaching Eu Empreendedor, que eu falei para você no início e que vou te fazer o convite depois, eu trago exatamente esses conceitos, porque qual é o objetivo? É que a sua mente já comece a se preparar para um futuro mais promissor. É que a sua mente consiga preparar você para adquirir forças para resistir aos obstáculos, para resistir às batalhas que vão vir. E quando você sabe que vai demorar, quando você sabe que vai doer, quando você sabe que vai ter dificuldade, parece que você, antecipando essa percepção, se fortalece muito mais e cuida melhor daquilo que é importante. Algumas das pessoas que já participaram do coaching comigo sabem que esse processo de autoconhecimento é a chave maior para você ter uma vida diferente, uma resposta diferente para o seu dia a dia. Você tem que exercitar a sua mente. Você tem que colocar o seu cérebro para funcionar e mudar essa mentalidade empreendedora, é reciclar-se todos os dias, é você também extrair de si aquela coisa, isso eu já sei, isso eu já vi, isso eu já ouvi, isso aí eu sei fazer com os pés na cabeça. Não é assim. Às vezes nós precisamos reforçar, repetir, realinhar. Essa repetição faz a diferença. Os músculos só são fortalecidos à medida que você levanta o peso, que você repete os obstáculos e supera as suas dores. O empreendedorismo também é assim. Eu quero que você alinhe a sua trajetória para que você não fique sempre dando tiro longe do seu alvo, que você consiga, através dessas mudanças, atingir o ponto principal, o centro da coisa e ter os resultados que você merece. Afinal, você é um batalhador, você é uma pessoa esforçada. E para isso eu trago essas 6 correntes que devem ser cortadas para se obter uma mentalidade empreendedora. Vamos juntos? A primeira é a sua programação para a mediocridade. Corte essa corrente e você vai ver que você vai sair desse patamar de medíocre, de mediano, de pessoa igual a todos e vai atingir um patamar de pessoa que se destaca, da pessoa que sai na frente. Sair da mediocridade é você optar por ler mais livros que os outros, por fazer mais cursos que os outros, por se esforçar um pouco mais fazendo uma MBA, uma pós ou apenas um curso de especialização que te dê dicas importantes que vão tirar você do resultado que todo mundo tem. Tem uma frase conhecida, muito famosa, que é a seguinte: se você continuar fazendo sempre a mesma coisa, você terá sempre o mesmo resultado. Então, escolha e corte a corrente da mediocridade, escolhendo fazer um pouco mais e se destacando no meio da multidão. Esse é o segredo principal. Enquanto você estiver escondido entre a média, você não se destaca. Qual é o diferencial da sua ideia? Qual é o diferencial da sua empresa? Qual é o seu diferencial enquanto empregado? Você já parou para pensar?
Se você tiver caneta e papel, escreva aí pelo menos 3 diferenciais que você tenha e que mereçam destaque nesse momento. Qual é a sua habilidade maior? O que as pessoas falam que você faz muito bem e que não existe no mundo alguém que faça melhor que você? Ou tão bom quanto você? Pensou? Ótimo, vamos avançar? Escreva, não deixe de escrever. A solução é justamente essa. Você fazer a escolha por estar diferente, por ser diferente. E nesse momento eu digo uma coisa que eu digo para os alunos: não importa se até ontem ou até hoje, antes de começar essa aula, você estava fazendo tudo errado. Não importa se antes de até chegar essa aula você estava fazendo e tomando atitudes que não eram atitudes próprias de quem quer alavancar a sua carreira. Você tem a opção e a solução é essa: você começar a tomar a atitude a partir de agora. É escolher se destacar a partir de agora. Se você estava no mediano, veja o que você dentro da sua realidade pode fazer para melhorar-se e assim se destacar e sair na frente, saindo da média, das pessoas que estão ali atrás de você, fazendo tudo igual. Eu sou coaching há menos de 2 anos e eu confesso a você que eu conheço profissionais que se formaram comigo, inclusive, que não estão atuando na carreira. Fizeram a opção de mudança, fizeram um investimento altíssimo na formação, indo em cursos em São Paulo, com pessoas dos Estados Unidos, e não conseguiram o mesmo resultado. Por quê? O que eu fiz de diferente? Estratégia. Mas a gente vai falar disso depois. Ok? Vamos para a segunda corrente que você deve cortar imediatamente hoje para você ter uma mentalidade empreendedora. Essa segunda corrente talvez seja a mais dolorosa, porque é a corrente do seu medo do fracasso. O medo do fracasso nos paralisa, o medo do fracasso nos empobrece, o medo do fracasso nos mantém numa zona que não é a zona de conforto, mas é a zona do terror, do medo, da insegurança. O medo do fracasso está normalmente naquelas crenças e nas palavras que as pessoas falaram para você o resto da vida, ou melhor, a sua vida inteira, dizendo que você não é capaz, que você está querendo dar um passo maior do que a perna, que isso não vai dar certo, que as pessoas tentam e não conseguem, por que com você vai ser diferente? O medo do fracasso normalmente não é um medo que foi formado por nós, porque a nossa essência é uma essência de coragem. A nossa essência é uma essência de intuição. Olha, eu vi uma oportunidade, sei que eu sou capaz, dá pé para mim, mas às vezes alguém te desestimula de tal maneira, lançando em você um medo, que é o medo de você fracassar, e você acaba por não realizar e perder muitas vezes uma grande chance. O grande impedimento, muitas vezes, de uma pessoa ao desejar empreender é justamente o julgamento que as pessoas farão com relação a ela. Ah lá, ele tentou e não conseguiu. Ah lá, ele se afundou. Ah lá, eu disse que não ia dar certo. E muitas vezes você aceita aquilo e, como essa foto, você se diminui. Então, o meu conselho para você hoje, nessa dica: elimine, corte essa corrente que é o medo do fracasso. Tudo bem, pode acontecer de fracassar? Sim. Mas pode acontecer de dar certo? Sim. Como você vai evitar o fracasso? A gente fala um pouco disso no Eu Empreendedor, mas é interessante que você saiba que existem ferramentas para você eliminar esses riscos, ou pelo menos minimizar esses riscos. Por que você me diz que hoje, nesse cenário que o pessoal fala que é crise, 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 ainda existem empresas novas, inclusive, ganhando muito dinheiro? Me diga, será que essa pessoa, esse idealizador, esse empreendedor, teve medo do fracasso? Mesmo com o cenário dizendo que era um cenário caótico de crise? Possivelmente não.
Então elimine esse medo e vamos para frente. A solução é justamente essa: se fortalecer, conhecer estratégias que podem fortalecer o seu desenvolvimento empresarial, conhecer técnicas que podem te manter focado, manter você no planejamento, fazer com que você tenha relação com pessoas específicas que podem ajudar você e não jogar você para baixo. Então essa mudança, a solução é justamente essa. Por quê? Porque assim você tem o seu foco definido e com toda certeza, você tendo um foco definido, para você chegar até ele é muito mais fácil. Não saber para onde vai favorece o fracasso, porque você não tendo direção, não há necessidade de você ter um mapa. Vamos lá? A terceira corrente que você deve cortar imediatamente é a fuga da crítica. Ora, quem gosta de ser criticado? Possivelmente você não gosta de ser criticado, eu não gosto de ser criticado, mas a gente tem que aprender que nós não podemos fugir da crítica, porque é exatamente a crítica que nos faz crescer. É exatamente a crítica construtiva, que faz a gente perceber, de repente, aqueles pontos cegos que o nosso negócio está tendo e que nós ainda, por alguma razão, não percebemos. Essas pessoas amigas ao nosso redor, que são capazes de nos falar a verdade, não aquelas que ficam batendo nas nossas costas, dizendo, ai, tá muito bem, vendo que você está se afundando e dizendo para você, não, tá muito bem. É a mesma coisa, ai, seu cabelo tá horrível, igual o meu, nem sei como é que tá aqui agora. Ai, seu cabelo tá lindo. A pessoa tá vendo que tá todo bagunçado, mas ao mesmo tempo está fingindo. A crítica, quando construtiva, quando verdadeira, ela precisa ser recebida. Esse feedback é importantíssimo para você ter uma noção da visão e da percepção que as pessoas ao redor estão tendo, seja sobre você, seja sobre o seu negócio. Então, observe a crítica, não fuja dela e leve em consideração também a pessoa que está criticando, porque às vezes você fala assim, de onde vem essa crítica? Quem está dizendo que está ruim? É alguém que merece essa minha consideração? É alguém que tem capacidade, que tem know-how para me dizer isso, que tem moral para dizer isso? Então, se não é, elimine-a e vá atrás das pessoas mais corretas, as pessoas que têm uma visão parecida com você, das pessoas que não vão fazer julgamento malicioso sobre as suas ações. Nesses casos, existem pessoas que pagam absurdamente para participar de grupos de mastermind, de grupos de mentoria, que são locais como esse aqui, onde as pessoas se reúnem para falar de negócios. Ainda que paguem, que invistam em si, mas elas estão ali pagando a sinergia do lugar, pagando, de repente, o comprometimento que todas aquelas pessoas têm para fazer o negócio, tanto o seu como do outro crescer. Nesse ambiente, que é um ambiente positivo, não existe inveja, existe um desejo de crescerem juntos. Então, se eu posso te deixar uma dica extra, cuidado com as pessoas com quem você se relaciona. Se nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive, é muito importante você analisar com quem você está falando, com quem você está dividindo os seus sonhos e que energia essa pessoa está devolvendo para você. A solução para essa corrente que você acabou de cortar é exatamente essa: se fortalecer com as pessoas certas. Evite falar dos seus planos com as pessoas erradas. Mantenha sua boca fechada até o momento que você estiver vibrando na vitória. Combinado? Vamos lá. A quarta corrente que você deve cortar imediatamente para ter e obter uma mentalidade empreendedora é a sua falta de percepção clara e precisa sobre aquilo que você quer.
Vou repetir. Você precisa ter uma percepção clara e precisa daquilo que você quer. Se você não tem isso, se você ainda não sentou e rascunhou aquilo que você quer, pequeno, médio e longo prazo, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 1 ano, 5 anos, 10 anos, você precisa fazer isso imediatamente. Elô, eu quero abrir uma empresa. De quê? Não sei, pode ser qualquer coisa. Não existe isso. Você tem que fazer um inventário das suas habilidades e ligar nesse conceito todo uma fórmula que eu apresento nos meus cursos, que é o PHS. PHS. E esse S vira cifrão. É a sua paixão, as habilidades que você tem com a sua satisfação que vai virar dinheiro. Então, observe você, conheça você, por isso o título do curso Eu Empreendedor. Antes de você ser empreendedor, você tem que pensar no eu, em como você consegue se conhecer, quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas. E isso não tem nada a ver com entrevista de emprego, que vem lá aquele formuláriozinho. É um conceito aprofundado, é uma reflexão muito apurada dentro do coaching para você perceber quem é você. Eu tive um caso recente de um rapaz que eu atendi em promissão que, sinceramente, ele era um apaixonado por bichos. Ele ama, na verdade, qualquer tipo de animal. E na fazenda, no sítiozinho lá do pai, ele tinha alguns gados e chegava um bezerrinho, ele beijava, tinha uma vaquinha, ele abraçava a vaquinha, e ele tinha esse afeto por animais. Numa necessidade de trabalhar, ser empregado de alguém, inconformado com a realidade que ele estava vivendo e querendo ganhar uma experiência por conta do curso que ele estava fazendo também nessa área, ele resolveu trabalhar no frigorífico. Não vou dizer o nome, para não... E ele foi trabalhar no frigorífico. E o que aconteceu com esse rapaz? Depois que recebeu o primeiro pagamento, porque até o primeiro pagamento você suporta. Depois do primeiro pagamento você confere o contra-cheque e o seu coração você vai analisando aquilo que precisa e que já poderia ter sido feito antes. Ele simplesmente estava se matando aos poucos. Não eram só os animais que ele gostava que estavam morrendo, ele também estava morrendo. Compreende isso? Então, a falta de percepção clara daquilo que você realmente quer, ela pode te fazer ir por caminhos que não são os mais adequados. E eu quero lembrar apenas que não existe essa de caminho certo, caminho errado. A gente vai caminhando e vai acertando no decorrer do caminho. Eu falo de uma frase que tem também a respeito de Buda e de Jesus, que eles não eram, o Buda não seguia o budismo, Jesus não seguia o cristianismo, eles faziam a sua vida dentro de uma esfera de amor e depois, com a morte deles, a humanidade percebendo como eles agiam, os seus seguidores, né, e os resultados que obtinham através das suas práticas e se tornaram essa referência. Então, dizer, por exemplo, que Eike Batista foi um caso de sucesso, hoje nós podemos até questionar isso. Concorda comigo? Pelas circunstâncias que levaram à sua prisão, à perda do seu patrimônio. Mas se nós falássemos a palavra ou o nome Eike Batista há anos atrás, nós teríamos, como tivemos, a referência da maior celebridade empresarial do Brasil. Uma referência, um ícone, elogiado por Deus e o mundo. No entanto, passado mais um tempo, se ele tivesse morrido lá atrás, ele teria sido um símbolo de sucesso. Mas ele viveu, descobriram-se coisas, ele perdeu o patrimônio, definhou, foi preso e hoje nós olhamos para ele como uma pessoa que não obteve sucesso. E o que ele fez até então? O que ele fez antes? Como ele conseguiu aquele patrimônio? Não vou entrar em detalhes com relação à índole dele ou as questões que ele fez, mas apenas para nós termos esse comparativo. Agora, me diga, qual é a sua percepção? Qual é a clareza que você precisa ter com relação à sua ideia e ao seu negócio? Você já colocou isso no papel?
Ah, Elô, outro dia um rapaz, eu quero ter uma casa. Sim, mas que casa? Ah, eu quero ter uma casa própria. Ah, sim, uma casa própria. Mas como é essa casa? Ah, é uma casa grande. Qual é o valor? Onde ela vai ser? Qual bairro? Qual cidade? O que vai ter nela? Quantos cômodos? Quanto mais claro for o seu objetivo, mais fácil você manda mensagem para o seu cérebro para ele poder procurar as respostas que precisa. Então você precisa ter clareza. A tirar essa venda dos olhos, tirar essa ignorância que nos cerca, deixando a vida nos levar sem a gente tomar as rédeas, fingindo que não está vendo as coisas ao nosso redor, é um erro muito grande. E você precisa tirar essa venda imediatamente para ter clareza. A solução é justamente isso: a busca pelo conhecimento, o envolvimento com pessoas que possam ajudar você a desenvolver mentalidade. Às vezes você está conversando com um amigo, ele fala: puxa, vai ter um curso lá em Bauru, puxa, vai ter um curso em São Paulo, mês que vem eu estou indo para São Paulo, fica 3 dias lá. Então, assim, você precisa abrir a sua mente e ter clareza sobre aquilo que você quer. Você tem que começar a olhar através dos olhos da possibilidade, usando as estratégias, usando a racionalidade com a sua intuição preparada, que eu chamo de inteligência emocional. Existe um livro, depois eu passo para vocês o nome, que é exatamente com esse título, Inteligência Emocional, e ele mostra que enquanto você não prepara a sua mentalidade e a sua emoção, os resultados não vêm de acordo com o que você quer. Às vezes a gente está vendo as coisas bem embaçadas, a gente não consegue ver e nem enxergar luz no fim do túnel, simplesmente porque a gente ainda não sentou e definiu claramente a estratégia e aquilo que a gente quer. Vamos para a quinta corrente, que é cortar a sua falta de experiência. Algumas pessoas querem abrir um negócio sem conhecer absolutamente nada sobre aquilo. Existem pessoas que se aventuram jogando fora seu tempo, sua energia, o seu dinheiro de forma inconsequente, porque escolhem não criar o hábito de fazer acontecer e conhecer. Eu falo dessa forma porque isso é um dos comportamentos mais assassinos, que eu poderia dizer outra palavra senão essa. Você se aventurar a fazer uma coisa sem conhecer é muito arriscado. Pode dar certo? Pode. Mas há um grande risco de dar errado, porque sem expertise, sem saber, você não vai conseguir entregar qualidade. E nós estamos falando de entrega, de serviço ou de produto. Quando você se dispõe a trabalhar para alguém, você está vendendo para ela o seu tempo e a sua experiência, o seu conhecimento sobre determinado assunto. Portanto, escolha criar a experiência que você ainda não tem. Se você não sabe sobre determinado assunto, busque informações sobre ele. Vou dar um exemplo rápido aqui que eu acho que vai ser muito válido para você. Há um tempo atrás, conversando com algumas pessoas na parte de vendas, e eu perguntei: quantos livros de vendas você já leu no último ano? E a resposta foi simplesmente nenhum. Ora, se você é vendedor, você precisa ler mais sobre vendas. Se você é médico, você precisa ver livros, artigos, revistas sobre medicina. Se você é empreendedor, você precisa chegar numa banca de jornal e dar uma folheada em tudo, ver quais são as revistas que têm a ver com o seu negócio, que têm a ver com a sua pretensão de empreender. Aí você vai lá, pega uma Pequenas Empresas Grandes Negócio, pega uma Exame SA, uma Você SA, você pega um Meu Próprio Negócio, você pega revistas e livros, de repente, que fazem
implementação daquilo que você tem, que é a sua vontade e agora aliado com a sua experiência e com o fazer. Portanto, não se esqueça que o caminho para a experiência, o caminho para o conhecimento é um caminho de escadas. São degraus que você vai subindo dia após dia até chegar ao topo. Nós não começamos a nossa vida sem escrever. Quando nós éramos crianças, nós não sabíamos escrever o A, nós não sabíamos escrever o B, nós não sabíamos juntar as palavras. Fomos à escola e aprendemos isso. E hoje nós fazemos texto, fazemos artigos, assinamos cheques, fazemos cartas de amor, assinamos contratos valiosíssimos. Porque um dia, nós que não sabíamos fazer o beabá, aprendemos e ganhamos experiência ao praticar. Então, ganhe experiência, invista em você, no seu conhecimento e no seu aprendizado. A solução é uma solução simples: conhecimento, prática e repetição. Repetindo, conhecimento, prática e repetição. A experiência só vem se você tiver conhecimento sobre o tema, tiver a prática e repetir. Isso vai garantir que você tenha experiência. Estudar, para algumas pessoas, ainda é um problema. É cansativo, eu trabalho o dia inteiro, não dá para ler, eu não consigo ler, eu leio uma página e paro, eu começo, até tenho vontade, mas aí alguma coisa me distrai, eu estou tão cansado que eu prefiro deitar e assistir uma TV. Se você deseja atingir patamares maiores, você vai precisar ter como seu melhor amigo as melhores literaturas. Os livros, eles nos aproximam dos autores. É como se aquele autor famosérrimo, que teve aquela super ideia, estivesse ali, frente a frente, falando com você. Então, escolha fazer leitura de assuntos que possam desenvolver o seu potencial. A sexta e última corrente é uma corrente que as pessoas sempre falam: sem isso eu não consigo. Mas corte essa mentalidade e você vai ver que você vai conseguir desenvolver as coisas de uma forma muito mais produtiva e muito mais eficiente. Corte a corrente que é a sua falta de recursos, ou aquela alegação de que você não tem recursos. Lomar, não dá para eu ter sucesso porque eu ainda não tenho dinheiro. Não dá para eu ter a minha casa porque eu ainda não tenho dinheiro. Não dá para eu ter o meu carro porque eu ainda não tenho dinheiro. Eu não estou ganhando bem ainda. A falta de recursos não é apenas os recursos financeiros. A gente vai conversar sobre isso lá na frente, ou possivelmente no módulo, porque essa aula já está ficando extensa. Mas é importante que você se lembre que a criatividade, que é o tema inclusive do Eu Empreendedor, ela pode fazer com que você supra a ausência de recursos. Existem mecanismos e existem ideias que podem ser iniciadas e articulações que podem ser feitas que vão suprir a ausência de recursos. Exemplo magno aqui para você nessa aula de hoje. Existem pessoas que têm uma ideia e eles conseguem um capital anjo. Alguém que quer investir, que tem o dinheiro, mas não tem a ideia, e quer investir em alguém numa ideia inovadora, numa ideia que ele sabe que vai dar lucro. Algumas pessoas aqui da incubadora já apresentaram ideias a investidores anjos que investiram verdadeiras fortunas na ideia daquela pessoa que aqui na cidade de Lins criou e começou a desenvolver o seu próprio negócio através da sua ideia e do capital de alguém que acreditou e apostou nela. Nós, na ignorância de não saber quais caminhos seguir, perdemos a chance de ter uma boa ideia e um investidor que goste dela. Mas para isso você precisa ir até eles. E como fazer isso? Como chegar até essas pessoas?
Convivendo num ambiente como este aqui da incubadora, da DTEC, participando desses cursos, você começa a perceber que existe um universo de possibilidades e às vezes muito mais perto do que você imagina. A solução, volta aqui, dinheiro! E olha que esses recursos não são só dinheiro, e o dinheiro é importante. Não fique com crença de que eu preciso fazer um negócio por idealismo. Não, o seu objetivo é sim ganhar dinheiro, não é filantropia, é empreendedorismo. É você trabalhar a economia, você vai estar vendendo um produto que vai ser útil para alguém. O meu trabalho é útil para as pessoas que querem se autodesenvolver. Meu trabalho é útil porque as pessoas que trabalham, que vêm se servir do meu serviço, elas mudam a mentalidade e se fortalecem. Elas se sentem mais rígidas e mais fortes para tomar atitudes mais ofensivas na sua vida e na sua profissão. Portanto, quando você pensar no seu negócio, pense que você precisa sim ser remunerado e adequadamente de acordo com aquilo que você oferece. Mas recursos não necessariamente nesse início precisa ser o recurso do dinheiro que você não tem. Existem outras saídas e você é capaz de encontrá-las participando conosco. A solução para essa falta de recursos é justamente essa: criar de um limão uma limonada. Se a vida te deu um limão, faça uma limonada. A gente já ouviu essa frase diversas vezes. E é exatamente isso. Quando você tem um problema, nós vamos ter que ser criativos para encontrar a solução. Esse é o tema do Eu Empreendedor, esse é o tema que eu trago para você como a sexta corrente. Desenvolva a sua criatividade. Eu não sou criativa. Não é verdade. Eu não sou criativa, minha mente não pensa mais nada. Não é verdade. A criatividade de todo ser humano é bem possível, pelo menos a grande maioria, está adormecida. Porque quando nós crescemos, quando somos crianças, nós criamos de tudo quanto é jeito. Nós brincamos, nós fantasiamos, nós assumimos personagens, nós criamos a nossa empresa de comidinha, de panelinha. Eu não brincava muito disso não, eu gostava de soltar uma pipa. Então você cria muita coisa quando é criança. E à medida que você vai crescendo, vão exigindo de você uma postura mais adulta, uma postura mais racional, e você vai inibindo a sua criatividade. E existem algumas reportagens que falam que os países que hoje estão nos primeiros lugares da educação são os países que mais investem nos seus adolescentes e jovens para que eles despertem a sua criatividade. Eles passam muito mais tempo fazendo coisas que eles gostam, dança, pintura, arte, criação de um modo geral, do que especificamente numa sala trancado, escrevendo ou aprendendo de acordo com uma metodologia educacional que não é eficiente, não é eficaz para o desenvolvimento humano. E nesse futuro que nos espera de uma invasão das máquinas sobre as pessoas, sobre o trabalho humano, é bem possível que nós tenhamos que desenvolver ainda mais o nosso poder criativo. Despertar a nossa mente para se preparar para o novo vai ser a atitude mais sábia daquelas pessoas que sabem a importância de usar a mente para se desenvolver, de usar a criatividade para sair e driblar a crise que assola todo o país e o mundo também. Então, exercite ainda hoje a sua criatividade. E existe forma de você fazer isso e a gente vai ver na oportunidade certa. Qual é a corrente, ou melhor, qual é a ferramenta que corta, que é capaz de cortar essas correntes que nós vimos? Possivelmente não é um alicate. Isso foi muito engraçado que eu troquei essa imagem recentemente para fazer essa aula para você, porque um dos alunos daquela palestra que eu te mostrei a foto, eu tinha demorado 2 dias na internet para achar um alicate bonito, amarelo. E eu pensei que era um alicate, mas na verdade era um desencapador de fios. E no meio da palestra o aluno falou, isso aí não é um alicate não, isso aí é um desencapador de fios. Eu troquei agora, mas faço questão de contar para você, porque uma das coisas que as pessoas têm é medo de errar. A exposição, ela bloqueia muitas pessoas.
E estando bloqueado, você perde a chance de estar aqui, igual eu agora falando com você. Eu não sei quantas pessoas estão assistindo esse vídeo, eu não sei se você está gostando desse vídeo. E para mim seria muito importante, até para eu poder ter um feedback e saber qual linha eu devo seguir nos próximos trabalhos, receber de você um feedback verdadeiro, um depoimento sincero. Elô, eu gostei da aula. Elô, eu não gostei da aula. Coloca aqui embaixo nos comentários, deixa para mim, sinceramente, o que você achou e se essa explanagem ajudou você de alguma forma. De todos aqueles alunos que eu mostrei para vocês, que participaram das minhas palestras, tanto na FATEC como na Unilins e aqui na incubadora de empresas, essas pessoas todas levantaram a mão e muitas delas me mandaram mensagem através de e-mail, através do Facebook, me dizendo quanto essa palestra as ajudou. E eu gostaria de saber de você, porque esse é o nosso primeiro trabalho através da internet, numa disponibilidade de uma palestra online. E eu adoraria poder saber de você o que você achou dessa aula e, se você puder, deixar o seu curtir, compartilhar com seus amigos, eu irei adorar. Mas deixe o seu comentário para mim que vai fazer toda a diferença. Bem, como cortar essas correntes todas? O medo do fracasso. Não. Simples. Coragem. Coragem. Acreditar em você e ter coragem. Acreditar no seu potencial e ter coragem. Eliminar as pessoas que te causam mal, que te fazem mal e ter coragem. Saber que a sua ideia pode ser simples, mas ela pode mudar o mundo, coragem. Ter a consciência de que você quer ajudar alguém, coragem. Saber que você está entregando o seu coração para ajudar outras pessoas, coragem. Saber que mesmo errando, gaguejando, fazendo as coisas meio atrapalhadas, você precisa apenas ter coragem. É a coragem que vai impulsionar você para o inesperado. É a coragem que vai fazer você sair de onde você está hoje para atingir um patamar de sucesso e muito em breve. Pode acreditar em mim. Eu espero que você se torne um empreendedor magnífico, um super-herói empreendedor. Eu tô querendo que a Marvel faça um herói empreendedor. Eu acho que seria maravilhoso, um cara assim, meio que parecendo com esse. Você não tem essa imaginação? Eu acho que eu tô fazendo muito trabalho de criatividade aqui. Mas eu gostaria que você fosse um herói empreendedor, porque empreender no Brasil é um ato de coragem. Empreender no Brasil, na nossa cidade, é um ato de audácia. E só aqueles que têm esse poder, o poder de acreditar em si mesmo e têm coragem de iniciar uma coisa inovadora, é que vai fazer toda a diferença no futuro. Você pode não estar tendo os seus resultados, os resultados que você quer agora, mas dê o tempo das coisas acontecerem. Você planta uma sementinha hoje e você sabe que ela vai demorar pelo menos um bom tempo até se tornar uma árvore, até dar flor ou fruta. No entanto, nós temos essa compreensão com a semente, com a planta, e não temos conosco. Nós queremos plantar hoje e já queremos colher hoje mesmo. Não é assim. Saiba que pode demorar. Se acontecer antes, maravilha. Mas saiba que vai demorar um pouco e para isso você precisa se estruturar, se fortalecer, se unir a pessoas que possam ajudar você. E eu quero saber de você, o que você achou realmente desse webinar, se foi interessante de alguma forma. Por isso eu vou esperar o seu contato, o seu e-mail. Eu consegui te ajudar, aí eu vou perguntar, será que eu consegui realmente tocar você com essa aula? Será que de alguma maneira você encontrou alguma corrente que estava ali te prendendo e que você, depois de termos batido esse papo, você agora consegue cortar? Essa é uma aula que você recomendaria
para alguém que você gosta, essa é uma aula que você fala assim, puxa, valeu a pena? Eu quero saber isso tudo. Eu espero de verdade que sim, que da mesma forma como eu estou feliz de estar aqui com você, eu espero que você também esteja feliz por ter passado esses momentos aqui comigo. Eu tenho um compromisso de entregar o melhor de mim. Eu tenho um compromisso de fazer a diferença na vida das pessoas, porque eu não sei quanto tempo eu tenho para frente. Eu sei quantos eu já vivi para trás, mas eu não sei quantos eu tenho para frente. E se de alguma forma a minha vida acabar daqui nos próximos segundos, já terá valido a pena por eu ter contribuído de alguma forma, que seja para uma única pessoa. E espero que seja você. Obrigada, muito obrigada por permanecer comigo até aqui. E eu, como eu te falei, eu tenho um convite para lhe fazer, que é relacionado ao Eu Empreendedor. E o módulo que a gente vai fazer é o módulo de criatividade. Você vai ver aqui, através desse folheto, que vai acontecer no dia 15 de maio, é esse módulo, o segundo módulo que está aqui, ó. Dia 15 de maio, às 19 horas, na ADTEC, no auditório da ADTEC, incubadora de empresas de Lins. Nós já tivemos o primeiro, eu antes do meu, mas isso não interfere nos outros, porque cada módulo é independente e cada um é tratado de uma abordagem totalmente diferente. Você tanto pode participar de todos os módulos, como você pode participar de um isoladamente. Eu sugiro pessoalmente que você participe de todos que sejam possíveis. Se você entrar e participar desse segundo módulo, eu vou arranjar uma forma de entregar para você o primeiro módulo, talvez numa aula como essa, mas eu quero que você esteja conosco nessa turma empreendedora do segundo módulo do Eu Criativo, que vai acontecer no dia 15 de maio, às 19 horas, de 19 às 22 horas, aqui no auditório da ADTEC. O valor é R$120, mas eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero dar uma oportunidade exclusiva para você que assistiu essa aula até agora, que esteve aqui comigo até o fim. Essa oportunidade eu vou dar para algumas pessoas que já estejam preparadas para avançar para um próximo nível e participar desse treinamento. Não é para qualquer pessoa esse treinamento do Eu Empreendedor. Não é uma discriminação, mas é que existem pessoas que ainda não estão com a mente preparada para o empreendedorismo, seja o empreendedorismo dentro da empresa onde trabalha, seja o empreendedorismo pensando no seu próprio negócio. Infelizmente, algumas pessoas não estão preparadas para isso. Então, essa oportunidade é para essas pessoas que já estão preparadas para avançarem para o próximo nível e possivelmente você, depois dessa aula, já está aí no nível que é capaz de fazer parte dessa turma. O programa de coaching Eu Empreendedor foi idealizado e será preparado por mim, Elomar, como coaching de carreira e trazendo vários conceitos que possivelmente você vai sair transformado. Eu quero pessoalmente entender o momento que você e a sua empresa está. Eu quero saber qual o cenário, se você é da iniciativa privada, se você é empregado, se você é patrão, se você está no serviço público, se você é um autônomo ou se você já é um empreendedor com experiência. E para isso eu quero fazer uma sessão exclusiva e gratuita com você, para entender como eu pessoalmente posso ajudar você e a sua empresa. Eu quero entender os seus objetivos e lhe ajudar logo nessa sessão com alguma estratégia do método de coaching Eu Empreendedor. Então, é uma metodologia com a qual eu tenho auxiliado centenas de profissionais em Lins e região a terem foco, visão e estratégia, confiança, qualidade de vida, motivação, atitudes mais assertivas. Novos hábitos novos hábitos são o foco principal. A criação de novos hábitos é o nosso objetivo maior. Os treinamentos e as sessões fazem parte do meu trabalho, pelo qual pessoas e empresas pagam um valor significativo, mas que você terá a chance de receber gratuitamente
caso faça a inscrição conosco. Você não terá custo algum com essa sessão exclusiva gratuita e acredito que com esse encontro de meia hora eu poderei ajudar você na sua trajetória, já lhe preparando para o Eu Empreendedor. E aí eu lhe pergunto, você quer ter a chance de tirar as suas dúvidas comigo pessoalmente através de um período de meia hora nessa sessão exclusiva de coaching? Se a resposta for sim, eu espero realmente que nós nos encontremos. Você tem a chance de estar agora entre os 10 selecionados para receber essa sessão com exclusividade. Essa sessão poderá ser feita por telefone, Skype ou pessoalmente, no encontro que nós vamos marcar aqui na Incubadora de Empresas de Lins. Eu preciso apenas que você preste atenção nas regras e como se dará essa seleção. Se existe algum número grande de interessados, eles já começaram a se manifestar e eu quero que as coisas funcionem para você. Esse é o jeito que eu encontrei para entender algumas pessoas, para atender algumas pessoas que precisam do coach para alavancar os seus negócios e a sua carreira. A primeira etapa é você preencher uma pesquisa, onde você me contará um pouco de você e o motivo pelo qual deva ser você um dos selecionados. Essa pesquisa é rápida, algo muito rápido e fácil. A segunda etapa, caso você já seja um dos 10 escolhidos, que eu vou informar logo em seguida, eu lhe enviarei um e-mail agendando o dia e horário para essa sessão. Durante o coaching Eu Empreendedor, teremos algumas surpresas para os participantes, mas eu quero dizer que a sua inscrição no Eu Empreendedor é que vai fazer você ter a chance de ter a seleção, participar da seleção para ser um dos 10 a terem essa sessão exclusiva de coaching. Programa Eu Empreendedor, como eu te disse, você pode também acessar pelo site da ADTEC, www.adtec.org/eventos/ ou pelo Google Forms, através desse link é fácil de você também se inscrever, ok? Eu espero que você tenha gostado de fato e que você possa me mandar um e-mail através desses endereços que estão aqui. Muito obrigada e eu vou aguardar ansiosa a sua resposta. Corte essas correntes, seja um empreendedor. Você não está sozinho e eu acredito em você. Um grande beijo e até o próximo encontro. Tchau!